E fato da São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias e tudo que o craque Miller falou sobre o jogo do São Paulo contra o Mirassol. São Paulo que tomou um vareio de bola, foi derrotado em casa no Morumbi e saiu embaixo de vaias. Vamos ver o que o craque Miller falou sobre a atuação do nosso tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Meta de 25 mil inscritos, se inscreve e dá essa força para mim aí. Bora tá assistindo o vídeo junto? No final eu volto, trago a minha análise, a minha opinião. A gente vai falar muito desse jogo ridículo do São Paulo e a coisa tá começando a ficar complicada pro tricolor. Canal de Direitos Autorais, deixa aí na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Bom, precisa aumentar o salário do Max Cubeiras, que ele trabalha muito, porque o Zubeldia fica treinando o time no home office, né? Não pode, pô. O técnico tem que estar à beira do campo. Hoje foi o Abel, mas o Abel tinha acalmado, voltou a ser expulso de novo. E hoje, de novo, o Zubeldia, 2 jogos de fora. O Abel também ficou 2 jogos. 2 jogos também, pô. Não dá, os caras ganham fortuna pra ficar em casa, velho. Jogando videogame. É brincadeira. E a falta que faz, né? A falta que faz. Miller, o Mirassol, estreante na... Ó, gente... Não é querer criar crise. O Mirassol, estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, 2 pontos à frente do São Paulo. Miller. Mas jogou bem, né? O Mirassol... Time ajeitadinho, né, Miller? Poxa, claro, é um time que tem uma base já de muito tempo, né? Chegou esse ano, o Reinaldo chegou esse ano, vindo do Grêmio, né? E o time é não muito bem treinado. O time tem um entrosamento, tem uma cara, tem uma identidade. São Paulo tem cara? Pra mim, não. Não, o São Paulo depende de individualidade, não depende do coletivo, diferente do Mirassol. O Mirassol sim depende do coletivo e fez isso muito bem no jogo contra o São Paulo ontem. O Mirassol mereceu vencer o jogo a todo momento. O São Paulo, o Walter quase não trabalhou, quase não fez defesa. O Oscar... E o primeiro gol, o Rafael falhou, Chico. Falhou. É jogador, falhou. Porque o jogador espalma pra dentro do gol, pelo amor. Tá com óleo na luva, pô, pelo amor de Deus. Ou seja, o Hugo, a hora que precisou dele, ele foi lá e resolveu. Exatamente. Né? Aí... Quer dizer, é um jogo de campeonato brasileiro, dentro de casa, valendo 6 pontos. Como é que faz? Lesão tá todo mundo sujeito, Miller. Sim. Mas até em função da idade, o Oscar ontem, de novo, né? Não conseguiu terminar a partida. Eu falei pra você, os caras, segundo volante, os caras não vai dar jeito no São Paulo. Isso, antes dele, quando ele foi anunciado a sua contratação, eu falei pra você, os caras não vão resolver o problema do São Paulo. É o segundo volante que fica só tocando bola pra trás. Quer dizer, o torcedor vai se iludir com o Oscar, pelo amor de Deus. O Lucas, sim, que só vai voltar depois do Mundial. Lucas, sim, faz muita falta. E quando ele tá em campo, o time é totalmente diferente. Agora, não pode ficar só dependendo de um jogador. Porque o Campeonato Brasileiro, meu, é cruel. Infelizmente. Mas ontem, merecidamente, o Mirassol deu um chocolate no São Paulo. Você tá fora do Brasil há quanto tempo? 8, 10 anos já. 8, 10 anos. Sim. Quando vê, claro, você está acompanhando, rede social, internet, a gente acompanha, né? Mas quando chega no país e vê Mirassol ganhando de São Paulo, Mirassol em Campeonato do Brasileiro, com todo respeito ao Mirassol, equipes sem grande tradição no cenário nacional, de um modo geral, aparecendo, ganhando dos grandes, causa estranheza? Antes não acontecia muito, mas o futebol mudou, né? Tem grandes SAFs. Outros tempos, né? Grandes projetos dentro do futebol e o Mirassol é uma ótima surpresa, cara. Vem fazendo vários anos bem no Paulistão, na Série B sempre batendo na trave. Como também Novo Horizontino, sempre bate na trave também, é outro clube que pode ser que esse ano suba também, e mais um paulista no Campeonato Brasileiro. Então o Mirassol é uma ótima surpresa, time bem arrumadinho, time certinho. Foi merecedor da vitória ontem. Tem uma estrutura muito boa lá, tá de parabéns. Tá de parabéns. O treinador que não está, como também o treinador da equipe do Palmeiras. O seu Zubeldia não estava. Então, é uma coisa impressionante em relação a tudo isso que está acontecendo com o São Paulo, que eu acho que tem 6 empates ou 5 empates no Brasileiro. 6 empates, o que isso é medonho em relação ao Zubeldia. Tem alguma discussão? Foi pênalti, né, Godoy? Não, a discussão aí é... Será que o cara fez isso conscientemente? Conscientemente, acho que foi o lateral esquerdo, não foi? Foi. O Enzo... Enzo Dias. Enzo Dias. Vamos lá, o Reinaldo fez o gol, o segundo gol, acho que o 6º dele, se eu não estiver errado, e beijou, é o 5º gol, e beijou a bandeira do São Paulo, que é muito legal isso que o Reinaldo fez. Foi um chocolate, um amasso, mas um amasso do Mirassol em relação ao São Paulo. Primeiro você, Quesada. Olha, meus aplausos ao Mirassol. Dinheiro pequenininho,
trabalho suado, já aprontou para cima do Corinthians, meteu 4 no Grêmio, conquistou outros bons resultados ao longo do campeonato. Tava ganhando do Inter. Tava ganhando do Inter. Tá com 13 pontos, não é? Teve um pênalti, não foi do Reinaldo que ele perdeu contra o 14 Cruzeiro. pontos? Contra o Cruzeiro. A campanha do Mirassol é fantástica. E aí liga um sinal de alerta e uma grande interrogação. Qual é o verdadeiro São Paulo? Eu não vou responder, eu só vou perguntar, tá? O São Paulino pode responder aí. É esse São Paulo do Campeonato Brasileiro ou é o time das Copas que vai muito bem? Não sei. Então, José, qual a ideia do Mirassol que arrebentou Paulinho, a todo mundo do Mirassol? Qual a ideia em relação ao Mirassol e esse São Paulo que a gente não consegue decifrar? Pois é, eu tô queimando a minha língua 2 vezes, porque eu vi o Mirassol na Série B no ano passado e era um time que tinha condições... Falhou, Rafael, né, gente? Falhou bastante. Aí ele entregou o gol, né? Bom, o Mirassol, e aí ele contratou um monte de jogador rodado, e eu falei, o Mirassol tá montando um time para cair, né? E tô queimando a minha língua. E com relação ao São Paulo aqui mesmo, aqui na Band, no seu programa, nos Donos da Bola, na segunda-feira, eu falava com relação ao Zubeldia, que eu acho que o pessoal cobra demasiado do Zubeldia, mas ontem, time apático, é um time que preocupa muito no Campeonato Brasileiro. Preocupa. Para você, Marília Ruiz. Eu acho que, obviamente, que o São Paulo, assim como outros times, não tem condição de disputar as 3 frentes da mesma forma. Ninguém conseguiu, nem o Flamengo do Jorge Jesus. Mas há um abismo entre que é o São Paulo das Copas com o São Paulo do Campeonato Brasileiro. Como disse o Neto, são 6 empates, 2 derrotas, só 2 vitórias. É o São Paulo que até no critério de desempate começa a ter um campeonato difícil. E o jogo de ontem foi muito ruim, assim como já tinha sido muito ruim contra o Sport. Do São Paulo, né? Do São Paulo. Porque o Mirassol jogou muito bem. Mas muito bem, Só do São Paulo, tô falando agora. Como é O Mirassol faz o Campeonato Brasileiro. Guanais. Rafael Guanais, eu entrevistei ele na Rádio Bandeirantes, que eu faço das 6 às 7h30, a Rádio Bandeirantes. O Mirassol faz um campeonato bastante bom, surpreendente e consistente nesse primeiro turno, para nem, por enquanto, vislumbrar lutar contra o rebaixamento. Olha, gente, o Rafael, você não pode... Dá para parar a bola para mim aí na hora do chute, fazendo um favor? Cara, eu acho que eu não sei se a bola quica antes do gol. Isso. Vamos lá, ao corte, bola vem, deixa eu só olhar, bateu, a bola quicou. Antes, a bola quica antes. Mas ela não tá com força, Não, né? não, então ela quica e pior, ele não abafa a bola. Ó, quer ver, ó? Ela quica, aí não, o outro lance é melhor. A outra. Aí a bola quica, passa por cima dele. Ó, um frango, hein, Quesada, Marília, Godoy. Entregou. Para um cara que foi recentemente Tava chamado... 0x0 o jogo. Para um cara que foi recentemente chamado pelo Dorival para ser um dos goleiros da seleção brasileira, é inadmissível tomar um gol desse daí. Se você olhar, a gente está vendo não na velocidade normal, mas mesmo em velocidade normal não é um chute forte. Não. E não tá tão perto. Não. Dá pra fazer essa defesa tranquilo. Vamos lá. É porque o goleiro agora só bate, né? Só rebate. Hoje só é handball hoje. Qual é a ideia do Zubeldia para você, Quesada? Neto, você falou de um negócio aí de cartões, né? Poxa vida, eu sou o presidente do São Paulo, eu gasto um dinheirão para ter o técnico. Nem sei quanto que ele ganha, mas não é pouco. O cara não tá treinando o time e vai o assistente. Então, daqui a pouco eu vou falar, eu tô sem dinheiro aqui no clube, sabe o que eu vou fazer? Zubeldia, tchau, eu vou deixar o Max Cubeiras aqui, porque assim... Eu pago uma grana alta para o técnico principal estar comandando a equipe. Quantos jogos ele não desfalcou o time? Ano passado, por exemplo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele não estava em campo. O time só fez uma mudança. Ou seja, prejuízo para a equipe, que foi eliminada depois pelo Atlético. Tomou um cacete do Mirassol. E tomou um cacete tático. Mas tático. Fortíssimo. Exatamente. Sem o Caleri, o São Paulo precisa contratar um homem de referência pro ataque. Não tem esse homem. Não tem. O homem que tem aí é grosso. André Silva? É grosso. Mas tá fazendo gol, né? Grosso, Mais que o cara mas tá grosso. fazendo. Na hora que você precisar dele, ele não vai aparecer. Em relação à equipe do São Paulo nas Copas, tá indo bem, certo? Tá Libertadores indo bem, é que o São Paulino. Mas no Brasileiro corre risco? Tem a tabela aí agora para mim aí? Tá em 13º nesse momento, né? Tem jogo amanhã também. Tem 12 pontos e hoje a zona de abaixamento começa com 10 mil. Olha. São Paulo tá no segundo bloco, hein? Isso. Olha então o São Paulo com 12 pontos. Tá uma rodada pontos. da zona de rebaixamento, porque ele tem 12 e o Vitória tem 9. Então, quando você começa a ficar muito para baixo, a briga é insana. Se pensar muito em Libertadores e Copa do Brasil,
e esquecer o brasileiro. Fique esperto, hein? Marília Ruiz. Eu concordo com você, né? Amanhã o Juventude joga com o Bragantino, acho que o Bragantino é favorito, mas se o Juventude vai a 11, aí diminui ainda mais essa diferença, diminui a diferença para a zona de rebaixamento. Eu acho que o São Paulo, ele entra com outra rotação no Campeonato Brasileiro, está claríssimo que esses 2 meses que foram insanos para todos os times, em que ele teve que olhar para a quarta-feira ou para o domingo, ele só olhou para a quarta-feira, de fato fez uma primeira fase de Libertadores incrível, venceu os jogos fora de casa, se classificou com antecipação, tirando aquele empate em casa com a Alianza Lima, o desempenho do São Paulo na Libertadores é ótimo, mas tem isso aí. Godoy, o que você pensa do São Paulo? É bom que ele continue assim, porque é um candidato a mais para livrar o Mirassol. Cara, do jeito que o Mirassol tá jogando, Godoy. O Mirassol poderia estar Eu não sei se aguenta, entendeu? Se aguenta mais 28 rodadas. Estava ganhando do Atlético Mineiro, aí conseguiu empatar, mas perdeu para o Cruzeiro no momento que o Cruzeiro estava ruim no início de campeonato, desperdiçando um pênalti. O campeonato que o Mirassol tem que fazer é o campeonato que ele tem que ser melhor do que 4. Só melhor do que 4. E então, hoje menor do que 3, né? Porque o Sport já está indo, né? Não, mas pontos. Ele tem que ser melhor do que 4. Ele tem que ser melhor do que 4. E se ele for, ele não cai. Pela estrutura que tem, o Mirassol se classifica para disputar. Agora é um time organizado. No mínimo, a Sul-Americana. É um time organizado. É um time muito organizado, é uma estrutura boa, é um pessoal profissional. O que proporciona aos jogadores. Tem jogador que está lá que passou por clubes considerados grandes, de orçamentos maiores, e não tinha e não tem o tratamento que tem no Mirassol. O Bragantino amanhã, o Bragantino é a grande surpresa no brasileiro, que sabe, Marília. Eu estou surpresa com o Cruzeiro, para falar bem a verdade. O Cruzeiro pode, no final de semana que vem, ele pega o Palmeiras. É inaceitável uma atuação pífia como a do time do São Paulo. É inaceitável que a gente vê aí por várias vezes, eu trago aqui vídeos do Arnaldo analisando o São Paulo e falando, a torcida não entende o momento do time, o momento financeiro, as lesões, não sei o quê. Mas o meu grande questionamento é, os times passam por problemas, os times passam por dificuldades. Mas o que me revolta é que o São Paulo, ele tem um time, um elenco, que ao meu ver, consegue ser um time, um elenco melhor que o do Mirassol. Não? Mas o que mais me revolta é ver que nós estamos no dia 25/5/2025 e o São Paulo não tem o mínimo de padrão de jogo. O mínimo. O São Paulo não tem uma saída de bola bem construída. O São Paulo não tem uma transição de bola rápida. O São Paulo não tem um sistema de criação ofensiva bem feito. O São Paulo ele é dependente de escanteios, faltas, pênaltis ou de uma jogada individual do Ferreirinha ou do Lucas Ferreira. O São Paulo não tem criação. E aí, o gênio do Zubeldia. A gente passou a temporada do ano passado toda. Toda a temporada do ano passado. A gente foi obrigado a conviver com o Luciano atuando de 10. E a grande questão era, mas não tem quem pôr. Aí você traz um meia, paga pra ele, sei lá, 2 milhões de reais. E você empurra o meia pro lado esquerdo para deixar o Luciano atuando por dentro. Cara, isso é inaceitável. Com todo o respeito. O Luciano, como eu já disse várias vezes, ele é um ótimo, um excelente segundo atacante. Como meia, ele é pífio, ridículo, uma das coisas mais horripilantes que tem no futebol brasileiro. Em 12 meses, no ano passado, o Luciano deu uma assistência pro Ferreirinha no jogo contra o Bahia, no Morumbi. Em 12 meses. Aí você tem a chegada de um cara que pode fazer essa função. E você joga ele para a esquerda. Ah, mas o Oscar na China atuava pelo lado esquerdo. Ele atuava como meia esquerda. O time chinês atuava com 2 meias. Atuava num 4-4-2.
um meia direita e um meia esquerda. O Oscar, ele partia do meio para dentro. Ele tinha total liberdade. E tinha vezes que ele atuava como 10 clássico, livre, solto no meio de campo. É diferente de você entrar no 4-2-3-1 e deixar o Oscar do lado esquerdo. Porque o Oscar tem que... Ele fica dando amplitude e os movimentos e a criação dele fica limitada àquele lado do campo. Além dele não ter a passagem do lateral esquerdo. O Oscar, ele é o jogador que tem mais visão de jogo no São Paulo. E você vai limitar a visão do Oscar só pro lado esquerdo? Para deixar o Luciano de 10? Que não dá uma assistência. Cara, é ridículo. Assim, não é possível que só eu e você enxergue isso. Torcedor São Paulino. Qual que é a dificuldade de você colocar o Luciano no banco? Fala, irmão, você vai ficar no banco. Vai ficar no banco. Você coloca o Luciano no banco, traz o Oscar pra dentro e coloca o Rodriguinho. O Rodriguinho entrou bem no último jogo, atuando pelo lado esquerdo. Coloca o Rodriguinho daquele lado. Ou então muda o sistema. Atua com Oscar e Rodriguinho. Você pode fazer isso. Ou então muda o sistema. Joga com 3 volantes. Coloca Alisson, Pablo Maia e Bobadilha. Coloca o Oscar de 10 e coloca Luciano e André Silva. Os dois na frente. Por que você vai se prender? Por que o Zubeldia se prende a um sistema? Eu estou cheio de desfalques. Você atuar com 3 volantes não significa que você é um time retrancado. Porque você vai dar liberdade para o Oscar correr e ir para onde ele quiser. Porque tecnicamente um time com 3 volantes, ele tem um volante de contenção, que vai ser o Pablo Maia, e 2 volantes que atuam mais como meias do que como volante. Você vai ter um volante pela direita, pode ser o Alisson, um volante pela esquerda, que pode ser o Bobadilha, o Oscar de 10 formando um losango no meio de campo, e aí você pode colocar o André Silva e o Luciano no local que ele mais rende, que é no ataque. Mas aí você se prende, não, nós vamos atuar no 4-2-3-1. Eu vou trazer o Luciano para dentro para jogar de 10, colocar o Oscar aberto na esquerda e vamos ver. Não vai virar, irmão. O São Paulo é um catado dentro de campo. Os jogadores parecem que não sabem o que fazer. E isso não é culpa de desfalque. Não é. Isso não é desfalque. O Zubeldia, ele tem peças para mudar sistema de jogo e não ficar preso a um sistema só. O Zubeldia, ele tem peças para fazer mudanças nesse time. Você não precisa ficar preso a um sistema. Você pode atuar com 3 zagueiros, no 3-5-2. Pode atuar no 4-4-2. Mas você vai ficar preso ao esse maldito sistema 4-2-3-1 sem peças, improvisando o Oscar do lado esquerdo e trazendo o idiota do Luciano para dentro? O Luciano, quanto mais longe do gol, mais medíocre ele é. E quanto mais próximo do gol, mais letal ele é. Isso é um fato, não é uma opinião. Isto é um fato. Quanto mais próximo do gol, mais letal o Luciano é. Quanto mais longe do gol, mais ridícula é a atuação dele. E aí a gente, claramente, ontem nós vimos a diferença de um time bem treinado para um catado. O time do Mirassol é um time bem treinado. Os jogadores sabem o que faz. Ah, não é um time que pressiona, não é um time que vai envolver, mas é um time bem treinado, um time compactado, um time que sabe o que fazer nos contra-ataques. Todos os ataques do Mirassol foram sempre pelo mesmo lado, sempre pelo lado esquerdo. Lado esquerdo do São Paulo, né? Atacaram sempre pelo lado do Enzo Dias. Lado direito deles. Todos os ataques do Mirassol foram por lá. O gol e o pênalti saíram por lá. No primeiro tempo, a jogada o cara saiu cara a cara com o Rafael foi do lado direito. A primeira bola do jogo foi uma bola que veio cruzada da esquerda, que um jogador da direita chegou finalizando. Lado esquerdo do São Paulo. Isso é o quê? Organização. Trabalho. É um time bem treinado.
O time do São Paulo parece que não treina. Os caras parecem que não treinam. E aí você vai colocar a culpa no desgaste, nos desfalques, no excesso de jogos, Mas é um time que não tem minimamente um padrão de jogo. O São Paulo não tem padrão de jogo. E aí a culpa vai ser de tudo, menos do técnico. E tem gente, e aqui eu não tô defendendo a saída do Zubeldia, mas eu acho que ele deveria rever alguns conceitos. Porque ele vai ser mais um que vai morrer abraçado com o Luciano. Mais um que vai morrer abraçado com o Luciano. Se o Zubeldia não mudar seus conceitos, e se ele não começar a treinar esse time, porque esse time não treina. Se esse time ficar dependendo de bola na área, pênalti, falta, ou de uma jogada individual de alguém para decidir o jogo, nós não vamos ganhar nada esse ano e ainda vamos brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!